Olá, boa tarde, web seguidores do jornal manchetedigital.com.br. Estamos mais uma vez ao vivo para você na timeline do Manchete Digital. Agora, dessa vez, nós vamos conversar com o prefeito de Tupã-Siretã, Gustavo Werther Terra, que está lá no gabinete municipal nesse momento e vai atender ao jornalismo do Manchete Digital, trazendo algumas demandas, algumas informações em relação aos últimos acontecimentos do governo municipal. Boa tarde, prefeito Gustavo Terra. Muito obrigado por sua participação aqui conosco, mais uma vez atendendo ao Jornal Manchete Digital. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os seus seguidores, né, do Jornal Manchete Digital. É uma satisfação estarmos aqui novamente. Isso aí. Gustavo, nós temos aqui, prefeito, uma semana de algumas informações pertinentes, mobilidade urbana, né, algumas mudanças aí que podem alterar o nosso dia a dia aqui na cidade, enfim, projetos que já há muito tempo as pessoas aguardavam. E nós vamos começar a falar sobre isso, por gentileza, se o senhor quiser trazer esses detalhes, eu acho que é muito importante. E depois nós temos também alguma situação do Castramóvel, né, só para poder explicar para o pessoal que está em casa como é que vai funcionar, né, a nossa dinâmica aqui da nossa conversa. E eu também tenho algumas perguntas para fazer para o prefeito em relação a estradas, enfim, a gente vai trazer mais detalhes em relação a isso, vamos falar também da Covid, bem sintetizado, porque a gente sabe, né, a agenda do prefeito aí logo mais vai ter outras demandas, né, já está atendendo a gente hoje aí num espacinho curtinho, né, prefeito, porque amanhã eu sei que a correria vai ser grande. Por gentileza, fica à vontade, Gustavo Terra. Exatamente. Eu lembro muito bem, né, que eu, em alguns momentos aí no primeiro semestre, em plena crise, eu dizia que teríamos muitas surpresas, muitas novidades boas, né, para o segundo semestre, assim que a pandemia nos aliviasse e os projetos começassem a se desenvolver e chegar próximo da sua execução, né? Eu não sou de prometer, então eu anuncio quando as coisas estão próximas a sair, né? Então, nós temos aí, já para a semana que vem, já está tudo definido, meu projeto está montado, já para a semana que vem, o start, né, o início das atividades do Castramóvel, que tem sido muito aguardada, muito desejada pela comunidade, e nós estávamos costurando alguns detalhes. Eu tentei parcerias com 4 universidades de veterinária, né, faculdades de veterinária, a Faculdade de Passo Fundo, de Cruz Alta, de Ijuí e de Santa Maria. E, em função do Covid, as disciplinas estão operando por modo virtual, né, remoto. E aí não tem como os alunos virem a Tupã, realizarem as cirurgias e colocarem em prática as suas disciplinas. Então, eu fiquei aguardando, né, o desenrolar. Como eu vi que isso vai acabar ainda se prolongando ainda mais, eu resolvi assumir as rédeas aqui pelo Executivo e contratei uma veterinária e para suprir também algumas outras demandas internas aqui da Prefeitura, como nós estávamos com déficit na parte de vigilância sanitária, né? Então, a gente está fazendo aí, tapando essa lacuna e iniciando o serviço do Castramóvel. Começaremos pelos animais da ADAT, e assim que concluída a castração dos machos e fêmeas da ADAT, nós iniciaremos aí um serviço nos bairros, provavelmente em ordem alfabética, porque me parece um critério imparcial e justo, né? E aí prestaremos esse serviço para a comunidade para dar uma controlada na população de canídeos aí do perímetro urbano, né? Além disso, dizer que eu concluí a montagem de uma pequena fábrica de concreto lá no Parque de Máquinas, né, na Secretaria de Obras, que envolve formas de betoneira e formas desses calçamentos aí intertravados, né, aqueles blocos de concreto intertravados, também meio fio. E eu só não coloquei em prática ainda porque eu não tenho material humano no Parque de Máquinas disponível para executar esse serviço. Então, como nós estamos num ritmo muito acelerado, todos os nossos colaboradores estão ocupados em outras atividades
E com isso eu estou providenciando uma parceria com o Presídio de Júlio de Castilhos, já está o projeto de lei no Legislativo, e acredito que segunda-feira seja votado. Eu já estou articulando junto à coordenação do presídio para que me mandem apenados do semiaberto para que eles sirvam de mão de obra, né, para essa minha usina de concreto. Isso é bom para todos os lados. Para nós estamos fazendo uma função social, né, em darmos um ofício a esses apenados. Eles adquirem know-how, experiência, recebem, né, são remunerados e têm a sua pena proporcionalmente reduzida. Então, é bom para todo mundo, né? Além disso, também anunciar que, a partir da semana que vem, nós iniciaremos no nosso governo um sistema de reuniões com todos os bairros do município, são 18 bairros urbanos, e posteriormente faremos isso com comunidades do interior. Essas reuniões se repetirão a cada 2 ou 3 meses, a princípio, isso ainda não está bem definido, vai depender da demanda, né? Mas nós teremos esse eixo de diálogo próximo da comunidade com o executivo, sem precisar de intermediários, né? Então, quando alguém da comunidade tem alguma dificuldade, alguma demanda, terá esse momento aí, uma reunião com todo o primeiro escalão do governo, todos os meus secretários, o jurídico, todo o governo estará frente a frente com a comunidade. Aqui ninguém se esconde, né? Aqui nós enfrentamos os problemas da comunidade, muitos problemas crônicos, antigos, que nós estamos resolvendo e seguiremos resolvendo. Então, é uma maneira que nós temos aí de acelerarmos ainda mais a solução dessas demandas, né? Então, esse sistema de governo precisa muita coragem por parte do executivo, e nós temos essa coragem, né, de aproximar as solicitações da comunidade até a administração, tá? E, por último, aí, uma grande novidade, né, uma feliz novidade, a licitação que eu havia prometido já na semana passada, prometido não, porque a gente não promete, mas anunciado, né? Essa licitação que diz respeito à capa asfáltica de várias ruas da cidade já está aberta, já está correndo prazo. Assim que concluir o prazo de tramitação, tem o prazo, aquele pequeno prazo, se não me engano, 15 dias para recurso, e após o recurso, então, o quanto antes as máquinas virão para Tupã e nós daremos início aí a essas capas asfálticas. Eu farei a ciclovia, que tanto busquei, né, tanto tentei, e daremos agora continuidade a essa ciclovia, organizaremos a ciclovia. A nossa máquina de pintura já está em Tupã, poderemos investir mais em sinalização. Nós havíamos feito aí uma tomada de preço de placas, né, de sinalização, para colocarmos placas em praticamente todas as esquinas da cidade, e a empresa que havia vencido correu, né, não sustentou o preço. Então, a gente está tendo que retomar todo o processo, e isso leva tempo. E por isso que eu ainda não identifiquei as ruas, não sinalizei o trânsito, mas nós estamos trabalhando nisso. Buscando, então, essas alternativas que, com certeza, vão trazer aí muito conforto para a comunidade, é o que a gente espera. E um conforto também, quem está circulando ali pelas proximidades da estrada de Júlio de Castilhos, aqui para quem vem a Tupã-Ciretã, um excelente trabalho por ali, né? A gente que está sempre buscando alternativas mais rápidas, às vezes, para buscar informação, chegar em outro local. Claro que a ideia é o asfalto, como o senhor mesmo bem disse anteriormente, mas, inicialmente, agora esse trabalho ali já traz um resultado bem significativo. O senhor tem alguma pretensão do prolongamento, de finalizar essa obra até aqui o início da Avenida Padre Roque Gonzalez? Qual que é a ideia do Executivo Municipal, prefeito, por gentileza? A situação ali é a seguinte: tem 16 quilômetros não pavimentados entre Tupã e Júlio. 4 quilômetros pertencem a Júlio de Castilhos, aproximadamente, e 12 quilômetros aproximadamente a Tupã, né? Júlio de Castilhos recebeu uma verba do INCRA
e empedrou e ensaibrou a sua parte, né? Nós não recebemos essa verba, mas eu estou fazendo o possível com o recurso próprio e já fiz mais de 4 quilômetros, né? A mesma porção de julho, com o recurso próprio e pretendo, né, o quanto antes trazer aquele ensaibramento até Tupã. Quero deixar essa estrada como jamais na história teve. Eu quero deixar uma estrada de primeira qualidade, ainda não pavimentada. E, se tudo correr bem, pavimentá-la, né? Com o apoio aí do governo estadual, que o secretário de Transporte nos prometeu o projeto. Eu estive lá, isso ainda não começou. Espero que não fique só na promessa, né? Porque eu vou seguir cobrando. Né? Mas, além disso, daqui do final do nosso asfalto da Padre Roque, ali no frigorífico, em direção a Júlio, o primeiro quilômetro, eu fiz um projeto, eu particularmente aqui na administração, fizemos um projeto e eu coloquei esse projeto no Pavimenta, esse programa Pavimenta. Dificilmente esse projeto vai ser contemplado nesse edital do Pavimenta, mas ele já está inscrito, foram talvez o primeiro. Na realidade, eu entreguei 3 projetos no Pavimenta. Um deles disputa as 13, os 13 contemplados, né, nesse primeiro edital. São 197 municípios que estão disputando. No dia que eu estive lá, já tinham 70 projetos apresentados. O nosso foi o primeiro dos 70, o primeiro município que apresentou. Eu apresentei antes de abrir o edital, porque eu já sabia do edital, e aí nós já tínhamos aqui no planejamento organizado os projetos, e aí eu apresentei mais 2 projetos para uma eventual suplementação de verba do governo do Estado, sabendo que a privatização da CE seria superavitária, né? Então, eu me adiantei, estou fazendo lobby junto com o deputado Frederico, que é líder do governo, estou fazendo esse lobby junto ao governador, para que ele suplemente o edital, né? Reabra um edital nesse sentido do Pavimenta e contemple esses outros projetos que não serão contemplados nessa primeira etapa. E nesses 2 projetos a mais, eu apresentei 1 quilômetro na saída para Júlio de Castilhos, de asfalto, e 1 quilômetro na saída para o Jari, né, naquela descida depois do CTG. Então, são projetos que já estão tramitando na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, né? E, além disso, o nosso primeiro projeto, sim, esse de asfaltamento da Carlos Gomes de Abreu, daquela avenida, agora me fugiu o nome, nos fundos do Parque de Exposição, e no trecho da Borto do Folhato, Lourenço que não... Gomes, prefeito. Isso, Lourenço Gomes. E no trecho, no restante ali da Borto do Folhato. Com isso, eu faço uma ligação asfáltica lá da entrada na cidade até o posto 2001, lá na frente da Câmara de Vereadores, ficando com 2 alternativas que atravessam a cidade com capa asfáltica, né? Então, isso é muito importante, né? Além disso, estamos fazendo aí o nosso projeto do primeiro trecho do anel viário. Esse projeto vai dar alguma coisa a mais que 5 milhões de reais, né? Esse asfalto, e que eu estou tentando, obviamente, esse recurso em outras esferas, né? Pela importância que tem, mas não descarto de alguma parte dele acabar ainda, se tudo correr bem, se Deus quiser, durante o meu governo, fazê-la com recurso próprio. Certo. Prefeito, vamos dar uma faladinha a respeito da pandemia, os números bem reduzidos, a vacinação avançando, um tema que ganhava muito destaque no início da sua gestão, e agora nós estamos falando de estrada, falando de desenvolvimento. Isso, com certeza, é um reflexo da diminuição dos casos, né? Não estamos aqui promovendo que as pessoas não cumpram suas medidas, enfim, mas comemorando um fato positivo, que há muito tempo aí nessa pandemia, lá no início ainda, as pessoas ainda que pensavam, 17 é pouco, enfim, e depois nós tivemos um turbilhão de casos e agora essa redução. Por gentileza, prefeito, a sua análise aí,
ao momento que Tupã-Siretã enfrenta na pandemia do novo coronavírus? Perfeito. Eu tenho muito receio de parecer otimista, né? De passar uma ideia otimista, porque eu tenho receio de que isso encoraje as pessoas a se insubordinarem ao regramento, né? A continuarem aí fazendo eventos clandestinos, a não usarem máscara, a fazerem aglomerações. Então, a minha situação, a minha posição enquanto gestor do município é de receio, né? Para que eu não acabe estimulando as pessoas a isso. Mas os nossos 17 casos, que realmente é uma conquista, né? É uma vitória de toda a comunidade, de todo o sistema de saúde, enfim, 17 casos hoje, comparados aos 17 casos do início lá da pandemia, onde nós, pela primeira vez, atingimos os 17 casos, né, ou 15, 20 casos, a diferença de realidade é que hoje nós temos aí 40% eu tenho até os dados mais precisos aqui, mais atuais, ó. Nós temos 42%, um pouco mais de 42% da comunidade com a primeira dose e 16,7% da comunidade com a segunda dose. Então, o nível de imunidade da nossa comunidade hoje é totalmente diferente do que quando nós tivemos pela primeira vez os 17 casos, né? Isso dá uma tranquilidade maior para a gente em traçar, em vislumbrar o futuro, né? Mas quando eu digo não baixar a guarda, é porque ainda existem muitas incógnitas em relação a essa doença. Quanto mais tempo o vírus fica atuando numa comunidade, maiores as condições, né, de ele criar mutações. E algumas mutações, possivelmente, fugirem da carga imunitária, né? Então, daqui a pouco, aqui mesmo em Tupã, ou em algum lugar, surge uma cepa que é resistente às vacinas que estão feitas aqui. Isso é possível pela lentidão da imunidade coletiva de uma determinada comunidade. Se nós imunizássemos num único momento uma comunidade, o vírus ele acaba sendo extinto, né, rapidamente, e não tem tempo de se adaptar às novas agressões e ficar mais forte, né? Então, como eu digo, existem muitas variáveis ainda possíveis que não nos dão aquele conforto, né, de colocações, aí, aquela comodidade para nos expressarmos, levando uma tranquilidade ao nosso povo. Infelizmente, eu chamo a atenção daqueles que ainda estão sendo irresponsáveis em fazer eventos clandestinos. Algumas pessoas me mandam recados no meu WhatsApp de madrugada, ou, enfim, dizer que não adianta me mandar, porque a gente sabe de tudo. A gente sabe aí da clandestinidade, as medidas necessárias estão sendo tomadas. Algumas dessas pessoas que acham que estão passando batido da fiscalização, elas estão sendo multadas pelo material que nos é enviado, que já serve como prova, né? E essa multa vai bater na casa dessas pessoas. Eu lembro que é R$20 mil, né? Então, como diz o ditado aquele, o que é dele está guardado, né? Tem que ter responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte. Eu sempre disse aqui, se cada um se encarregar de não contrair a doença, ou, caso tenha, não contaminar uma outra pessoa, em 15 dias a doença está erradicada. Eu sempre disse isso. Sim. Prefeito Gustavo Terra, 17h39. Por incrível que pareça, 24 graus nesse momento, em pleno inverno. Passou aquela friaca medonha que tivemos aí nos últimos dias, e você confere ao vivo na timeline do Manchete, o prefeito de Tupã-Siretã, trazendo aí informações nesse bate-papo, nessa conversa, que a gente gosta de pontuar o jornalismo, mas também gosta de conversar, deixar com que não fique engessada, né, a entrevista, e esse é o espírito da informação. Prefeito, por gentileza, pode concluir. Muito obrigado aí por sua participação, e sabe que não tem hora.
Jornal Manchete muitas vezes é tido como jornal do governo, mas é de governo bom. Então, fica um abraço aí, as considerações finais do prefeito, por gentileza. Belas palavras, né, Jefferson? Eu também ouvi alguém comentando, né, que o jornal Manchete não faz oposição ao governo, mas eu fico muito feliz com essa realidade, onde nem a oposição, né, política de Tupã faz oposição ao governo, porque todos são sensíveis de que o nosso governo está sendo muito eficiente, está sendo muito dedicado, está sendo imparcial, está tratando todas as pessoas iguais. Para mim, não existe oposição, não existe situação. Para mim, existe a comunidade de Tupã e é para isso que eu fui eleito. Eu tenho 24 mil situação, né? Eu tenho 24 mil cidadãos que eu tenho que atender, então, e de igual forma. Então, assim, eu não vejo isso como uma crítica, né? Nem a ti, nem a nós, e sim como um elogio. É sinal que acredito que tu está do lado do correto, do lado da verdade, e o teu compromisso, pelo que eu te conheço aí profissionalmente, né? O teu compromisso sempre foi com a verdade, tu sempre falaste o que acontece e aí depende dos acontecimentos. Se os acontecimentos são ruins, né, a gente tem que relatar coisas ruins, se são bons também, e assim sucessivamente. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, sei que tu também és, né? Algumas pessoas que se manifestam contrário são aquelas pessoas eventualmente desmamadas, né, eventualmente que se sentem individualmente prejudicadas porque nós estamos fazendo o correto. De repente, algumas pessoas que eram acostumadas com o erro, né, ou com algum benefício pessoal, no meu governo não existe benefício pessoal a ninguém, então é natural que essas pessoas tenham um pouco de lágrimas aí, mas a gente trabalha muito bem com isso, eu não tenho nenhum tipo de preocupação e nem de surpresa com esse tipo de coisa, né? É sempre interessante, né, quando a gente consegue colocar a informação do mundo virtual numa conversa, mesmo que ela seja de virtual também, mas valeu a manifestação. É isso, prefeito. A gente está aqui para passar a verdade dos fatos e cada um fazendo a sua parte. Eu acho que Tupã-Ciretã só tem a ganhar e esse é o nosso objetivo. Gustavo Herter Terra, mais uma vez aqui no Manchete Digital. Uma boa noite, prefeito, e muito obrigado por sua participação aqui conosco. Boa noite, Jefferson. Hoje ainda temos aqui 2 reuniões aqui no gabinete e às 19 horas um evento na Casa de Cultura, qual eu estendo aí o convite, né, a pessoas muito interessadas no tema, porque a gente sabe que tem uma capacidade máxima, tem todas as medidas aí de precaução, né, de prevenção da pandemia, mas a gente já está demonstrando aí que estamos iniciando uma leve abertura, né, desse segundo semestre em relação ao primeiro, e contamos com o apoio de todo mundo nesse sentido de prevenção e bom comportamento, né? Até logo a todos, muito obrigado, um grande abraço. Forte abraço, obrigado. O Jornal Manchete fica por aqui. Até a próxima.